desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Sei lá, Lucas, capítulo 11, versículo 33. Lucas, capítulo 11, versículo 33. É importante que nós tenhamos intimidade com Deus e com a palavra de Deus, né, irmãos? Então a gente vai esperar paciência até todos aí encontrarem. Peça ajuda aí ao seu irmão se você está com dificuldade. Vou confessar uma coisa, teve uma época que eu tinha vergonha de procurar no índice da Bíblia. Eu achava que eu tinha que saber exatamente onde que estava cada livro, cada capítulo. E aí, quando eu olhava para o lado, meu irmão já tinha encontrado, então eu passava ainda mais vergonha. E aí, um dia, e aí algumas vezes eu deixava em qualquer página. Eu falava, vou ficar nessa aqui mesmo, porque já começou a palavra e eu estou procurando ainda. E aí, teve uma vez que eu estava procurando uma igreja perto da minha casa, quando eu mudei, e aí lá não se usava Bíblia, era só celular. Eu falei assim, gente, mas isso está muito estranho. E eu falei assim, era melhor lá quando eu tinha dificuldade com o índice, né? E eu falei, não vou ler o celular, porque eu falei, vou me recusar isso aqui, não é para mim, então já é a resposta, essa não é a igreja que eu preciso estar. Então nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Esse momento de procurar a palavra, esse momento de ler, de entender mesmo, de ouvir, é muito importante, irmãos, porque se a gente não consegue abrir a nossa Bíblia aqui na igreja, imagine em casa, não é? Então vamos lá, todo mundo encontrou? Nós vamos percorrer essa palavra e depois a gente vai lá em Efésios. Vamos começar por aqui. Jesus ensina sobre a luz interior. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia que te alumia com o seu resplendor. A candeia e a luz é Cristo, né? Então Jesus nos ensina sobre a luz interior, a necessidade que nós possamos ser luz. A gente também vai falar sobre renovados pela graça. Mas Deus me deu essa palavra e eu entendo que essa palavra, ela vem em comum acordo com a graça. Porque nós também precisamos ter graça, né? Deus precisa encontrar a graça em nós e nós precisamos estar sensível para isso. Lucas é um dos evangelhos que narra a história de Jesus, irmãos. E Deus nos deu os evangelhos para que a gente pudesse ouvir, para que a gente pudesse refletir e aprender os seus ensinamentos com clareza. Que o Espírito Santo nessa noite nos traga entendimento da sua palavra, né? Que nós possamos transformar todo o impedimento em entendimento. Se a sua mente está com qualquer bloqueio, que o Espírito Santo de Deus traga entendimento. Em Mateus 10:20 diz assim, pois já não fala vós, mas o Espírito de Deus falará em vós. Como é que está a luz de Cristo em você, meu irmão? As pessoas ao seu redor, elas estão vendo a luz de Cristo em você? Você está sentindo essa luz? Você está sensível a essa luz? Porque se você tem dificuldade de ver Deus agir na sua vida, é preciso que você examine a sua visão. É preciso que você veja como está nas Escrituras falando, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. E é importante que a gente fale sobre isso, por quê?
quando a gente examina a nossa visão, a gente percebe se tem algum desejo pecaminoso que está cegando a luz de Cristo, não é isso? Que está cegando a gente mesmo para Cristo. E é importante também que a gente busque respostas para essas perguntas que eu vou fazer. Deus tem se agradado de você? Você tem dado espaço para ouvir a voz de Deus? Ou você só está sentando aí a cada culto e voltando para casa, mas você não está nem entendendo ou voltando lá naquela palavra para poder perceber o que é que Deus queria falar com você? Porque se Deus te trouxe aqui, Deus quer falar com você. E a cada culto, Deus tem algo para te ensinar, porque as Escrituras nada mais é do que um grande ensinamento. A gente está aprendendo todos os dias, né? Com que você tem ocupado a sua mente, meu irmão? Eu tenho sempre pensado nessa palavra. O que tem ocupado a minha mente? Por que nós precisamos buscar essas respostas? Porque a gente está vivendo num tempo de excesso de ruídos, né? Excesso de informação, excesso de sensacionalismo e de maldade. Então, se você chega na sua casa e você liga a televisão, não tem nada de bom lá, não é isso? Só tem maldade, só tem desgraça. Então, as redes sociais, os conteúdos impróprios, a pornografia, a maldade, todos eles estão ali baseados em algoritmos. Algoritmos que são criados. Tem muita gente trabalhando atrás disso. Para quê? Porque os algoritmos eles são capazes de viciar. E vício é pecado. E quando a gente tem qualquer coisa que está voltada para o pecado, a gente está cegando a nossa luz, não é isso? Para com Cristo. A nossa candeia. A candeia do corpo é o olho. Então, se você abre uma rede social, por mais que você queira, eu quero ver uma coisa que vai me engrandecer, muitas vezes você não consegue nem fazer o discernimento do que é que vai te engrandecer, porque os algoritmos eles fazem isso. Esse excesso de ruído externo que a gente está vivenciando, ele nos confunde, ele gera dúvida, ele gera comparação. Muitas vezes é uma rede social voltada para moda, é uma lojinha de venda do TikTok, é uma lojinha de venda do Instagram. Gente, o Instagram também tem, e eu entendo que é uma fonte de renda muitas vezes para algumas pessoas. Mas se a gente está em Cristo, a gente tem que pedir discernimento, porque hoje a gente está falando sobre graça, e a graça ela é um dom de Deus. Ela é um dom gratuito de Deus, mas nós precisamos estar na presença de Deus, para que Deus ache graça em nós, né? Esse excesso de ruído, ele também tira clareza de qual direção que a gente vai seguir. Nós precisamos ser diligentes, ser zeloso e ser sensível à voz de Deus. Em um dos cultos, alguns cultos para trás, muitos deles eu acredito, o pastor Ivan falou sobre graça, sobre diligência com Deus. E ele falou muito assim, se você orar, se você jejuar, se você ler a Bíblia, se você arriscar um louvor e você passar o dia inteiro assim, aí no outro dia você ora, você jejua, você arrisca um louvor novamente, você vai lá, lê a Bíblia, pede a Deus uma palavra, e você vai lá, vai abrir, Deus vai falar com você, meu irmão. E ele falou assim, não, mas aí você faz de novo, porque você ainda não sentiu a presença de Deus, Deus ainda não achou graça em você, mas uma hora Deus vai achar graça em você. E eu nunca mais esqueci essa palavra, porque se hoje eu estou aqui é porque Deus achou graça em mim. E eu peço que Deus possa encontrar graça em você, meus irmãos, que vocês possam ter luz, possam ter sabedoria. Não tenha vergonha de sair com a Bíblia, de andar com a Bíblia. Não tenha vergonha de ver o índice, porque Deus me deu uma Bíblia que eu tenho que olhar o índice o tempo todo, porque ela é de cronologia, então ela é por ordem do tempo. Então está tudo misturado os livros aqui, então eu tenho que olhar o índice. Eu não tenho mais vergonha de olhar o índice. Então que nós não tenhamos vergonhas na casa do Pai, né? Agora a gente vai lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8.
versículo 8. Mas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé. Então nós precisamos de fé para que o favor de Deus nos alcance. Né? Nós devemos ser gratos a Deus porque é um dom gratuito. A graça é um dom gratuito de Deus, mas nós precisamos ser dependentes dele. Nós precisamos depositar a nossa fé nele diariamente. Nós precisamos nos arrepender e abandonar o pecado. É preciso que diariamente nós pedimos a Deus que renove a nossa força, que renove a nossa energia, que nos dê graça, que nos conceda graça, que as pessoas possam enxergar a graça em nós, né? Que a graça é a presença constante de Deus dizendo, meus irmãos, eu ainda estou aqui. E isso é suficiente, Deus é suficiente. Quando a gente está cansado, Deus nos fortalece, isso é graça, né? Quando a gente está triste, Deus nos consola, e isso também é graça. O mundo precisa ver a graça de Deus em você, meu irmão. Através da sua vida, o mundo precisa ver a graça de Deus. Se você está aqui, é porque você já é escolhido por Deus. Deus te separou para estar aqui. Deus te separou para ouvir essa palavra. Que você precisa ter um momento com Deus, porque aí fora os ruídos são muito grandes, né? As pessoas estão tristes, elas estão procurando os ruídos daí de fora. E infelizmente, meus irmãos, o ruído daí de fora não vai trazer a paz que só o Senhor pode trazer, a paz que excede todo entendimento, só vem de Deus, né? Então vamos pensar que o que nós podemos fazer para que o favor de Deus nos alcance é acolher. Em vez de julgar, a gente acolhe. Sabe aquele irmão que está precisando de você? Em vez de apontar o erro para ele, você vai estender a mão para ele. E às vezes o irmão está do seu lado, mas ele não tem coragem de te falar, ou ele está te dando sinais. Seja aquele irmão que levanta a mão, que chama para uma conversa, que ajuda, que acalma, que consola, além de Deus, porque Deus te capacitou para isso. Seja um irmão que se levanta da mesa da fofoca. Sabe, no domingo, quando está todo mundo junto lá, a família, mas sempre tem um da família que é o fofoqueiro, né? Sempre tem um, não estou julgando a família de ninguém, mas sempre tem, né, gente? Aquele que só leva para a mesa assunto da vida do outro, que não leva nenhum assunto que edifica, né? Mas também não é política e futebol que vai ter briga, gente. Pode conversar de política e futebol sem ter briga, não é? Pode conversar de várias coisas, mas a fofoca, ela não agrada a Deus. E ela afasta a graça de Deus, não é isso? Se nós temos o favor de Deus, se nós já temos a graça e pela graça nós somos salvos, porque é dom de Deus, o que nós podemos fazer para Deus? O que nós devemos fazer? Então a pergunta que nós devemos fazer nessa noite é: o que nós temos feito para que a graça de Deus nos alcance? Diariamente. Nós precisamos dessa graça diariamente. Se você tem um tempo de caminhar até chegar no seu trabalho, vá orando, vá falando com Deus, tira o fone do seu ouvido. Não fica com o fone. Vai observando as grandezas de Deus, as bondades de Deus. Né? Uma árvore, uma primavera, as pessoas não sabem nem mais quando é a primavera. Está tudo meio que bagunçado o tempo, gente, mas a gente ainda consegue perceber, né? Quando as flores começam, aquelas flores mais lindas. Às vezes você está passeando lá pela Praça da Liberdade, você olha aquelas flores, você nem presta atenção, você nem pensa, nossa, é setembro, é primavera. Então vamos começar a perceber o que Deus tem feito por nós, porque se nós todos os dias levantamos, é pela misericórdia do Senhor, é pela graça do Senhor, né? Se nós temos saúde, que é o mais importante, irmãos. Eu sei que muito se prega sobre a teologia da prosperidade, mas nós não tem como ter prosperidade se a gente não tem saúde.
saúde, né? Não tem como ter nada sem o favor de Deus na nossa vida em primeiro lugar. Então, se o favor de Deus te alcançou, tenha paciência, tenha calma. A resposta de Deus, ela vai chegar. Seja diligente com as coisas do Senhor. Seja constante. Não adianta orar hoje, fazer uma campanha hoje, amanhã você já esqueceu. Amanhã você não está conseguindo orar. Tem aquele dia que a gente está muito desanimado, né? Mas aí você ajoelha, você pega a sua Bíblia, mesmo que não saia nenhuma palavra, Deus está vendo você ali. Deus está sentindo a sua conexão, a sua bondade. Deus conhece o teu coração. Examine o seu olhar diariamente. É importante que a gente perceba o que tem deixado entrar. O que está entrando na sua vida, meu irmão? O que está entrando na sua casa? O que está entrando na sua família? É a maldade da rede social? É a maldade que está todos os dias aí na televisão? É a novela? O que está entrando na sua vida? Vamos pensar. O que a gente está deixando entrar? A gente está deixando entrar tristeza? A gente está deixando entrar sofrimento, maldade, né? Fofoca? Nada disso agrada a Deus. Que nós sejamos renovados pela graça diariamente. Então, voltando aqui, lembrando do que o pastor Ivan disse, eu vou arriscar cantar aqui, e vocês vão cantar comigo, mas precisa de colocar playback, não, porque eu não tenho essa capacidade toda, não. Nós vamos sem playback, tá? Eu não vou conseguir acompanhar. Mas eu vou repetir um louvor que foi lá no início, alguns irmãos não tinham chegado ainda, eu já tinha me preparado, acabei não avisando, mas todos vão cantar comigo. A gente vai cantar bem baixinho e vamos pedir a Deus que renove a nossa esperança, a nossa força nessa manhã, nessa noite, me perdoa. Esse louvor é um hino da harpa cristã, e desde pequenininha eu ouço minha mãe cantando, eu ouvia minha mãe cantando, né, porque ela faleceu. E assim, eu não nasci no lar evangélico, meus irmãos, mas Deus sempre foi prioridade na minha casa. O pastor Ivan conhece meu pai e ele percebe que só de olhar a gente consegue ver a graça de Deus na vida do meu pai. Então Deus sempre foi prioridade. Com 6 anos a gente já cantava no coral, eu e minha irmã. Então nós vamos cantar Renova-me. E se eu não conseguir, os irmãos continuam, tá? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em teu coração, porque tudo que há dentro de mim
E não entenda mais uma vez que essa palavra e sobre falar de ruídos externos é para que, eu não posso mais entrar em grupos, eu não posso mais ver nada disso. Não é isso, meu irmão. É pedir a sabedoria de Deus, porque nós estamos sendo bombardeados a cada dia. E o excesso de informação, ela traz ansiedade. O excesso de informação, ela faz com que você fique com a mente acelerada. E a mente acelerada, a ansiedade, vai te atrapalhar de ouvir a voz de Deus. A gente está tendo muitas crianças hoje em dia com ansiedade tomando remédios. Já basta, toda demanda do dia a dia que nós pais temos. Imagina só para as nossas crianças o quanto é pesado isso. Eu lembro que teve uma consulta que a pediatra do meu filho falou assim: olha, vocês vão comprar um livro, eu esqueci o nome do livro, Hipócritas, eu esqueci o nome do livro, mas é um livro, Sociedade dos Cretinos Digitais. Algo assim, Sociedade dos Cretinos Digitais. Nós estamos criando cretinos digitais. Crianças que não estão tendo sabedoria do que estão vendo ali. Então não é parar de ver, Muitas pessoas usam as redes sociais para trabalho. É ter sabedoria. E o único que pode nos guiar e nos encaminhar, nos dar entendimento, é Deus, porque nós somos escolhidos por Ele, nós somos separados. E se nós somos separados, nós precisamos pedir para Ele: o que é que eu posso ver aqui? O que é que eu devo ver aqui? Em que grupo eu devo estar? Em que grupo eu devo sair? Ou qual eu não me posiciono? Ou que você seja luz nos que você está, meu irmão. Que a graça do Senhor te alcance e que você seja zeloso e sensível à voz de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé.